salve! Estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 164. Dessa vez com o coletivo de galochas, falando sobre a peça Mau Lugar, entrevista que foi ao ar pela Rádio Antena Zero no dia 13 de setembro de 2018. Todas as quintas vão ao ar os programas Desobediência Sonora, às 18 na Rádio Antena Zero, com novas entrevistas, e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira, com seleção musical e nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.milharal.org. Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje aqui a gente tá ao som do Cabo Daciolo vendendo ovo de codorna aqui embaixo, que tá foda. E também, além disso, com o coletivo de galochas, o Presto, que veio trocar uma ideia. A gente já falou com coletivos de galocha, a gente vai falar sobre a peça que eles estão estreando aí, chamada Mau Lugar. Valeu aí, Presto, por ter colado aí pra trocar essa ideia de novo com a gente. A gente que agradece muito o convite, o coletivo de galocha é sempre uma honra, segunda vez que a gente tá aí, conversando com o Desobediência Sonora. Então pra gente tá aqui na Rádio Antena Zero, é sensacional poder falar aí da nossa nova peça Mau Lugar, que acabou de estrear, estreou quinta-feira agora. Pô, que legal. Bom, embora a gente já tenha feito uma entrevista de horas sobre o que é o coletivo de galocha, quem quiser pegar essa entrevista tem lá no nosso site, mas fala um pouco, assim, brevemente, o que é o coletivo de galocha, só pra quem não viu a entrevista. Bom, o Coletivo de Galochas é um grupo de teatro aqui da cidade de São Paulo, que foi criado em 2010 por uma parte de estudantes que se lá do Departamento de Artes Cênicas da USP. E rapidamente a gente saiu da universidade com a ideia de fazer o debate em torno do espaço, mobilizá-lo a partir da linguagem do teatro, né? Então, nessa ida, a gente se envolveu com o movimento social de moradia, a gente ficou muito próximo da ocupação Prestes Maia, montamos um núcleo cultural lá, uma peça lá sobre piratas. A partir desse disparo, a gente foi se envolvendo com diversos movimentos sociais, sobretudo desse campo de moradia, apresentamos um conjunto de ocupações, montamos núcleos culturais em várias ocupações e fizemos uma interlocução grande com os movimentos de luta, né? Aí veio 2013, a gente fez uma peça bem agite própria, rodou um monte de movimento lá nos idos de 2013. E essa é a nossa caminhada, assim. A gente tem feito esse teatro, bastante envolvido com a categoria de cultura aqui de São Paulo, sobretudo a categoria de teatro, que é uma categoria bastante mobilizada, e com os movimentos sociais em geral, sobretudo com o movimento social de moradia, que é o que a gente acabou tendo uma proximidade orgânica maior, assim. Quem quiser acessar, vou repetir novamente, tem uma entrevista que a gente fez com coletivos de galocha que tem quase 2 horas, então trocando ideia sobre teatro, movimentos sociais e tudo mais, é só acessar nosso site. E agora entrando no assunto, que é o que a gente veio falar hoje sobre a peça, sem spoiler, né? Tem como se falar o enredo mais ou menos da peça, do que se trata, qual que é a história no geral. Claro. Posso falar assim, vou falar a sinopse que encontra num guia, em qualquer lugar que for procurar, assim, né? Mau Lugar é um drama musicado que se passa numa distopia, né? Então numa sociedade, num Brasil futuro em que as coisas caminharam para um lugar bem difícil e tenebroso, né? Então nessa distopia brasileira que a gente construiu, é uma sociedade hipercontrolada, hipermedicalizada, e nessa sociedade a insatisfação virou crime. Se você está insatisfeito, você está infringindo a lei. E para manter os níveis de satisfação social elevados, começa-se um consumo compulsório de remédios da felicidade. Mas apesar disso tudo, uma onda de suicídios toma conta dessa sociedade. E aí, como resposta, o suicídio é criminalizado. Suicídio vira crime. Se alguém da sua família se mata, você é punido com uma multa severa. Se você não tem dinheiro, você é enviado para o centro de reciclagem social. Nada disso é spoiler, porque a peça começa assim. Primeira cena é uma jovem se enforcando, se suicidando. E na sequência entra a mãe dessa jovem, que é uma gerente da fábrica, alguém que vive nesse regime de satisfação, encontra a filha morta, alguém denunciou, a atendente está batendo na porta e ela se vê envolta com esse problema que ela precisa resolver. É a partir disso que a peça acontece. Cara, você me contando aí a sinopse, e você diz que é uma distopia, uma ficção quase científica, vamos dizer assim, e
E me parece em certos momentos que pode-se dizer que é realista também, né? Porque a gente meio que vive num contexto, a gente tá meio que vendo a distopia. Vocês têm essa leitura? Temos esse debate forte, assim. Você pensar o que é a palavra utopia, a palavra distopia, né? Na etimologia, utopia seria nenhum lugar, né? Enquanto a distopia é um mau lugar. A distopia, na verdade, pode ser qualquer lugar. Ela pode ser aqui e agora. Pode ser um afeto agora que a gente vê socialmente acontecendo, né? Nessa tragédia neoliberal que a gente está enfiada. E a gente do Coletivo de Galochas tem uma noção bem clara disso. E é surpreendente que ao longo da temporada, as cenas que a gente colocou como essa elaboração poética desse mal-estar distópico que já atravessa a gente achava que estava fazendo uma ficção científica. Mas a cada apresentação que passa com os camaradas, as camaradas que vão assistir a peça, contam coisas pra gente e infelizmente a nossa distopia ela tá muito mais colada na realidade objetiva que a gente tá colocado agora do que a gente imaginava, assim. Não tá fácil fazer ficção científica hoje em dia. Não tá, viu? Me lembrou bastante, quando eu fui na Argentina, eu comprei um livro que é Morrer por um iPhone, que é uma onda de suicídio que teve com os operários chineses da fábrica, eu esqueci o nome da fábrica, mas fabricava iPhone e a galera começou a se matar como forma de protesto, né? Isso. Lembra bastante a distopia, que na real nem dá pra saber se é distopia mais, né? A gente se inspirou nesses expedientes mesmo que são visíveis agora no mundo, né? Então, por exemplo, tem um exemplo que é muito bom para essa conversa que a gente tá tendo, Suna, que tem uma cena lá que é a cena da fábrica de remédio, né? E aí na nossa distopia é uma fábrica toda motivacional, no discurso empreendedor, empreender constrói futuro. E aí no final da cena, depois que vem toda essa linha empreendedora, não sei o que, entra uma vozinha e diz: agora apanhem seus smartphones e denunciem o funcionário mais insatisfeito da fábrica. Isso é um gesto de cuidado, né? A gente colocou na peça achando que a gente, nossa, olha... E aí a gente recebeu a visita de uma amiga que milita com o Sindicato dos Químicos e coisa e tal, e falou que isso já é uma prática em grandes indústrias que a gente muito conhecidas nossas. Tem um programa de delação interno na linha de montagem, em que você diz qual é o funcionário que está mais insatisfeito ou envolvido em coisa. Então, isso já é uma prática que acontece agora na indústria nossa aqui, por exemplo. Bom, agora hoje a gente vai fazer uma playlist aí meio ligada ao assunto. E aí agora a primeira música que a gente vai ouvir é do Tequila Baby, banda lá do Rio Grande do Sul, tocando Caindo. E aí a gente volta pra trocar uma ideia sobre o mau lugar. A única vez que vi seu rosto, ela pulou do último andar. Não sei seu nome, onde ela mora e por que disso que ela fez. Não. Mas o jeito que ela me olhou era difícil de esquecer. Não sei se era solidão a nível, se era desespero. Não. Agora é que eu sinto, porque foi isso que ela fez. A última vez que vi seu corpo foi deitado na calçada. Ela pulou para agarrar o céu, foi isso que eu senti. Não. Agora é que eu sinto, porque foi isso que ela fez. Hey! Agora é que eu sinto, porque foi isso que ela fez. Quando eu subi no último andar, porque de onde ela saltou, me deu vontade de sentir como é voar só uma vez. Não. Agora é que eu sinto, porque foi isso que ela fez. Agora é que eu sinto, porque foi isso que ela fez. Agora é que eu sinto, porque foi isso que ela fez. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A gente acabou de ouvir Caindo do Tequila Baby e estamos aqui hoje com o Presto do Coletivos de Galocha, falando sobre a peça O Mau Lugar. Presto, também outra coisa que sobre a peça, que fala sobre o lance da droga da felicidade, né? Pra mim, me pareceu que tem um diálogo grande com os livros O 1984, Admirável Mundo Novo
em algum sentido com o livro do Marx, né, que é sobre o suicídio. Eu não sei se é bem esse o tema, mas é uma compilação de textos do Marx falando sobre isso, né? Tem essa influência ou mais alguma determinante na peça dessas coisas que eu falei, mais alguma eventualmente? Tem com certeza a influência direta. A gente tinha desde o começo o projeto de fazer uma distopia, né? E para fazer uma distopia a gente partiu para estudar todas as distopias, e elas foram combustível para o processo de criação do grupo, né? Dentro dessa lista eu queria pontuar uma distopia brasileira que pra gente foi muito importante, que é o Não Verás País Nenhum, do Ignácio Loyola Brandão. Foi uma outra referência forte, além dessas distopias clássicas que você citou, que com certeza foram combustível para a peça. Inclusive o Remédio da Felicidade, ele tem uma ligação direta ao Soma, né? E tem mesmo, então, uma referência direta para esse universo aí que você está falando. Agora, sobre o livro do Marx, sobre o suicídio, que foi publicado inclusive pela Boitempo aqui, né, uma boa publicação, ele tem sim bastante diálogo com o universo que a gente desenha na peça, pela abordagem materialista da questão do suicídio, né? Embora a gente fez um drama, mas o fundo dele, o debate de fundo dele é tentar entender o que significa essa onda de suicídios que atravessa agora o nosso corpo social, fora de uma perspectiva moralizante, individualista, criminalizante, né? Como ler essa questão sob um viés materialista. Então, nesse sentido, não só o livro do Marx, né, mas toda a literatura, né, a fortuna crítica em torno desse debate nos interessou bastante aí ao longo da criação da peça. Entrando nisso que você falou agora, a gente está, não sei se por coincidência, vivendo a campanha do governo Temer do Setembro Amarelo. E, por exemplo, eu trabalho na USP, está acontecendo umas tretas lá, muito suicídio, e a reitoria tenta responder também de uma forma parecida. E essa forma, pelo que eu entendo, é dizer que o suicídio ou a depressão tem mais a ver com o indivíduo por questão clínica psíquica do que com o contexto social, extrai o contexto social. Então é o governo Temer que fode as nossas vidas falando contra a depressão como se ele não tivesse nenhum tipo de problema, ou a reitoria da USP fazendo a mesma coisa. E, por exemplo, vai fazer esporte, você tá com depressão, não é o fato de você estar vivendo um contexto horrível lá, né? E aí a minha pergunta é sobre isso. Vocês fazem bastante esse diálogo, eu queria que você comentasse isso, né? Sobre a questão desse Setembro Amarelo, ou dessas campanhas e o porquê que fazem isso, né? Claro. Sobre a campanha do Setembro Amarelo, é muito importante circular socialmente o debate do suicídio. Talvez uma das coisas mais nocivas que possa haver para dentro desse debate é essa ordem de assunto de discurso ser um tabu, né? Ser um assunto que não circula socialmente, é uma coisa que não se fala. Então, de um jeito bastante grosseiro, a gente pode dizer que em alguma medida é bom que se tenha uma campanha, porque pelo menos socialmente o debate circula, né? Agora, é muito importante entrar, então, em qualificar o debate, né? E tentar entender o que se diz em torno desse debate, quais os grupos que têm interesse em torno dele e o que são esses interesses, né? O que a gente tentou expressar com a nossa peça vai exatamente nessa linha que você estava falando, né? Então, eu não consigo pensar nenhuma imagem mais potente para uma crise de civilização do que uma sociedade que uma juventude se suicida. Se isso não é uma imagem forte para uma crise de civilização, eu não consigo pensar nenhuma outra, né? E nosso entendimento é um entendimento materialista do suicídio. O que isso quer dizer? Essa onda de suicídios que a gente está enfiado agora socialmente, a gente compreende ela como um rebaixamento dos horizontes utópicos, trocando em miúdo um rebaixamento da nossa capacidade de sonhar socialmente. É uma sociedade neoliberal em que o sonho, o desejo foi colonizado pelo modo de produção, resta muito pouco espaço para o sonho social, para a utopia social. Uma juventude que não sonha, que não produz utopia, é uma juventude que produz suicídio. É uma fórmula social, é uma tragédia social que está desenhada e que a gente precisa abordar essa questão nessa perspectiva. Porque quem que é o grande inimigo nesse debate? Qual que é o grande problema de você moralizar o debate, individualizar o debate? Porque o passo seguinte vai ser torná-lo uma espécie de patologia
ligado a um conjunto de remédios para uma lucrativa indústria farmacêutica que movimenta, né, tanto a redefinição do que são as saúdes, como o grande lobby da indústria para pôr um conjunto de remédios para combater isso, né? Então, o que parece nocivo? Essa linha que, em alguma medida, patologiza excessivamente o suicídio e criminaliza ele. Então, quer dizer, alguém tá triste, em depressão, parece que vai ter uma... Primeira coisa que você tem que fazer é denuncie, leve para um profissional, ele precisa ser internado e tomar remédios. Essa é uma conduta bastante nociva e que a gente deve combater, porque ela reduz o efeito do suicídio a uma causa moral individual, quando ele como eu acabo de te dizer, um rebaixamento social da nossa capacidade de sonhar. A gente teve uma feliz publicação hoje do Fernando Pardal, que escreve para o Esquerda Diário, que ele fez uma crítica linda, e ele citou um trecho do Marx, sobre o suicídio, que eu vou ler aqui, que eu acho que ele arremata bem essa questão, que é, abre aspas, diz Marx nesse livro sobre o suicídio: é um absurdo considerar antinatural um comportamento que se consuma com tanta frequência. O suicídio não é, de modo algum, antinatural, pois diariamente somos suas testemunhas. O que é contra a natureza não acontece. Ao contrário, está na natureza de nossa sociedade gerar muitos suicídios. Então, eu achei bem perspicaz essa abertura do Pardal aqui para a crítica dele, que desenha bem onde que a gente está tentando colocar o debate do suicídio na nossa peça. Sim, em época de crise é a época que a gente vê suicídios, né? Quando privatizaram os bancos, teve um boom de suicídio. Agora, com as reformas e as condições materiais se deteriorando, né? Chega isso e parece que eles querem que a gente não saiba disso, né? Toma remédio aí que tá tranquilo. Agora vamos ouvir mais um som aí sobre o assunto. O Black Flag tocando Depression e depois a gente volta aí pra continuar essa ideia. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente acabou de ouvir Black Flag com Depression. E estamos aqui hoje com o Presto do Coletivo de Galochas falando sobre a peça O Mau Lugar. A gente estava falando, né, das relações do contexto social com as questões individuais também. E aí a gente tá, antes de começar a entrevista, você me mostrou uma nota, não lembro se é a Associação dos Psiquiatras, não sei se você me corrige, fazendo uma crítica sobre a campanha do governo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa crítica também, né? Porque tem um pouco a ver com
com o tema da peça, com o que você estava falando aqui. Bom, é o seguinte, essa nota que foi lançada, essa nota que você está falando foi uma nota da Abrasme, tá? Que é um Congresso Brasileiro de Saúde Mental. A Abrasme é a Associação Brasileira de... o Congresso... A nota era contra quem? Era uma moção de repúdio à Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi tirada no Congresso Brasileiro de Saúde Mental, no 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, né? E é importante marcar que a psiquiatria, porque os psiquiatras... Bom, acho que a primeira coisa importante de a gente falar desse debate é o seguinte: ninguém aqui está falando que depressão é um assunto leviano, ou que depressão é uma coisa que não existe, ou que não existe uma patologia chamada depressão que não é um grande mal social do nosso tempo. Ninguém está negando a depressão aqui, porque senão às vezes a gente pode cair num discurso terrível de, por um viés oposto, criminalizar quem já está numa condição muito difícil de depressão. Sim, tipo, então, toma suco de laranja com girassol que ou como se isso não existisse socialmente, né? Como se a depressão não fosse uma coisa muito severa e violenta. Eu trabalhei em CAPS no tempo da minha vida e eu reconheço a coisa nefasta e terrível que é alguém que tem uma depressão grave, né? Então o que a gente está aqui falando é o uso perverso que socialmente tem se dado a essa patologia chamada depressão, e quais os motivos da gente viver socialmente numa sociedade que produz de maneira industrial quadros de depressão. Essa é a questão de fundo que a gente precisa pensar quando a gente fala dessa nota contra a Associação Brasileira de Psiquiatria. Por quê? Porque tem uma indústria muito lucrativa que se movimenta por trás do arranjo dessas forças, né? Você tem hoje no mundo centenas de patentes de remédio para depressão esperando o momento certo de serem lançadas no mercado, para que essas indústrias tenham um retorno de pesquisas que são muito caras e que lucram, uma indústria que é altamente lucrativa no cenário global hoje do capitalismo, né? Então, quem é o mercado dessa indústria? Quem é o mercado, por exemplo, do Rivotril? E como que essa indústria tem que manter os seus lucros? Porque é uma indústria no marco do neoliberalismo, né? Ela quer lucro, né? Então você tem um uso perverso. Então, por exemplo, você tem um documento chamado DCM, que é o documento que determina o que são as patologias psíquicas e quando que elas devem ser medicadas. É uma espécie de documento norteador. A última versão, eu não me lembro de cabeça exatamente, mas se você num luto tá há mais de 3 semanas triste, com quadro de tristeza, você já é patologizado com alguém com depressão que deve tomar remédios. Isso é só um pequeno exemplo de como que funciona esse mecanismo industrial de grana em cima de um uso perverso da depressão. Só para dizer isso que, assim, o que você está tentando dizer aqui que não é que não existe a depressão, é pensar que caminho socialmente a gente deve abordar esse grande problema social hoje que atravessa e que interesses estão atrapalhando por estarem movidos por coisas escusas como lucro e coisa e tal dentro desse debate social da depressão. Bom, voltando um pouco também agora sobre a peça, na descrição de vocês, algumas coisas que eu li, vocês disseram que na peça tem uma dialética do suicídio entre o desespero e a desobediência, de uma certa forma, que vocês tratam. E eu queria que vocês falassem, explicassem essa relação que tem na peça. A relação entre desobediência e desespero. Olha, pra ser sincero, a nossa peça, ela não tem assim... Os horizontes dela são rebaixados, ela é mesmo uma distopia. Então mesmo a desobediência que está desenhada na peça, ela é uma desobediência que bate num muro de uma falta de perspectiva. E que ela também se expressa por uma tentativa desesperada de fazer alguma coisa em um cenário de absoluta falta de perspectiva. É como se a gente tivesse que radicalmente tentar reconquistar os combustíveis dessas forças utópicas, mas num cenário em que a gente não tem muito chão para construir de maneira efetiva, a não ser esse mal-estar que está atravessado. Bom, a peça é uma distopia, né? E o quadro desenhado é um pouco o reflexo desse horizonte duro de falta de perspectivas. Mas mesmo assim, como diz um personagem da peça numa boa fala, mesmo que aponte para esse muro, a gente acha que essa desobediência, mesmo que ela beire uma desobediência suicida num contexto de falta de perspectiva, ela é absolutamente necessária. Como diz a fala do personagem, a vida é uma dádiva, mas nem ela, nem a felicidade pode ser imposta a ninguém. E é, de certa forma, radical pensar isso, mas é mesmo o limite que está colocado, né? No limite você pode optar por algumas radicalidades, né? E o suicídio, em alguma medida, participa
do que são essas radicalidades possíveis, né? Em alguma medida social. Então, é um pouco esse jogo de significados aí que tá construído. Então agora vamos ouvir aí mais uma música. Vamos ouvir o Cólera cantando Caos Mental Geral. E aí a gente vai no intervalo e volta depois para continuar falando aí sobre a peça. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero.
Hoje a gente está aqui com o Presto, do Coletivo de Galochas, falando sobre a peça Mau Lugar, que estreou aí no TUSP recentemente, essa semana, né? Foi... Quinta agora. E entrando mais na peça, o Presto, quando eu li lá a descrição de vocês dizem que tem dois conceitos-chave na peça, que é a degradação e o grotesco. E aí eu queria que você entrasse um pouco nisso para explicar qual é desses dois conceitos. Tanto a degradação quanto o grotesco, eles já entram mais no campo das escolhas de encenação, né? De como levar a cena todas essas escolhas e temas e debate que a gente está aqui falando, né? Porque afinal a coisa precisa virar uma peça de teatro. Na construção desse universo distópico, o que seria essa sociedade distópica brasileira, a gente investiu exatamente nisso, em dar um traço de degradação e descartabilidade absoluta, mas com esse tempero brasileiro, ser uma distopia brasileira. O que seria essa degradação absoluta dentro de uma distopia brasileira, né? Então a degradação vem bastante disso, isso é bastante marcado nos figurinos, nas maquiagens, em toda a parte visual da peça, é tudo puído, desgastado, como se o tempo histórico degradado se traduzisse nas materialidades de tudo que acontece na peça, né? Então a degradação veio bastante disso. O segundo termo era qual, Suna? É o grotesco e a degradação. O grotesco ele também vem um pouco dessa linha, né? O estudo do grotesco tem longa tradição no teatro, né? Sobretudo na figura, que não é o que a gente usa na peça, mas sobretudo na figura dos bufões, que são tipo cômico popular, que sempre se apoiou no grotesco. Mas a nossa leitura de grotesco vem mesmo como se essa deformidade social se traduzisse para a construção das personagens e das relações que elas têm. Então, embora todo o registro de interpretação seja realista, a peça ela tem um universo dramático muito forte, ela tem essa pitada grotesca nas relações, né? Que é a expressão objetiva e material cênica dessa falta de perspectiva e desse tempo histórico tenebroso que a gente desenhou na distopia. Também aí, mesmo nisso, você falou sobre maquiagem e tudo. Em um certo momento fala, né? Confecção do cenário, figurinos e adereços. A falta de perspectiva se reflete em toda a materialidade da peça como um signo primitivo e catastrófico. E aí como que é esse lance? Como essa materialidade, mais ou menos assim, falando mais por dentro da peça? Eu acho que ela se constrói na poética da peça como um todo, né? Que ela tenta fazer... É uma encenação que tenta desenhar essa sensação oca de falta de perspectiva, né? Essa iminente catástrofe se a gente continuar cultivando esse recorte social, moral, individualista, culpabilizante. Também por isso que a gente escolheu fazer um drama, né? O Galocha sempre fez bastante teatro épico, né? Sobretudo pela lida que a gente sempre caminhou. E para essa escolha dessa nova encenação a gente fez um drama, por compreender que o limite da forma do drama é, de certa forma, o limite dessa falta de perspectiva. É o limite dessa visão do indivíduo, da pessoa que entende só nas suas trocas intersubjetivas o limite do mundo como um todo e não consegue saltar para essa perspectiva social, né? Esse limite que está colocado no drama é o próprio limite social que a gente está tentando explorar nessa degradação e nessa catástrofe, né? Então por isso dessas escolhas, ficou um papo meio bem de teatro esse, sim, né? Mas as escolhas vieram nessa direção, para construir essa distopia. A gente tem até os duplos inspirado no Cantor, que faz um teatro chamado Teatro da Morte. Então tem uma cena que a gente entra com os nossos duplos, como se a gente carrega de maneira objetiva o nosso duplo da nossa morte. Que isso é como se fosse a imagem poética, né? Vidas presas em caixas, um corpo vivo-morto que carrega seus corpos mortos-vivos numa sociedade de caixas de felicidades compulsórias que você compra e consome e que só vai te alimentando essa falta de perspectiva. Essa é, digamos, a síntese poética de todos esses símbolos que a gente está conversando aqui pra peça, né? Você disse um pouco aí, é uma linguagem de teatro, mas uma coisa que eu sempre gostei no Coletivo de Galochas é que vocês fazem com que as pessoas se apropriem dessa linguagem de uma forma mais simples, né?
por exemplo, em ocupação, já vi teatro de vocês na rua, e isso é bastante legal, e na peça, pelo que eu tô vendo, ainda não vi, porque no dia que eu fui ver, a gente ficou no boteco e lotou. A gente chegou 3 horas antes e não viu, mas eu vou ver ainda. Mas então, falando sobre o coletivo, e para quem quiser ver, é uma das coisas que é um comentário que eu gostaria de fazer, que é essa apropriação, né? Para não ficar uma linguagem meio numa torre de marfim, que meia dúzia de pessoas iniciadas dialogam, né? Ao mesmo tempo também é pensar que esses circuitos de produção e circulação alternativa do teatro, sobretudo esse ligado aos movimentos sociais, que se apresenta nas quebradas, nos movimentos em luta, nas ocupações e coisa e tal, isso é absolutamente o oposto de você ter que produzir um teatro rebaixado esteticamente, menos complexo, menos refinado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é você pensar isso é um absoluto preconceito de classe selvagem de uma parte da categoria artística que não se vê como trabalhador da cultura. A gente entende o oposto disso, que existe um amplo campo de complexidade de poesia possível para todo mundo, você só tem que pensar em como elaborar ele e com quem onde você quer recolher seus aplausos e de quem. Isso que vai determinar a sua estética, você pensar o teatro que você quer fazer. Bom, vamos ouvir mais uma música então, na temática. Agora vamos ouvir uma banda aqui de São Paulo, Balé Clandestino, uma banda pós-punk, tocando em próprio necessário, e aí a gente volta para continuar essa conversa aí.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está aqui com o Presto, do Coletivo de Galochas, falando sobre o teatro e a peça O Mau Lugar, que estreou aí esses dias no TUSP. E aí a gente estava falando um pouco, né, da ligação de vocês com os movimentos sociais, e a gente está vendo que está tendo uma treta aí no teatro, né, na categoria do teatro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que é a organização do teatro, que tretas são essas, qual que é a relação que tem da cultura com o capital, que roda muito dinheiro, né, nessa questão, e às vezes a gente não se dá conta disso, né? Muito obrigado pela pergunta. Esse é um debate muito importante para toda a categoria teatral aqui de São Paulo, e é muito bom ter espaço para poder falar um pouco disso, né? Acho que a primeira coisa que é muito legal de destacar, especificamente aqui do contexto da cidade de São Paulo, é que a gente tem uma categoria teatral bastante mobilizada e que já é mobilizada há algumas décadas, e dessa mobilização já se colheu muitos frutos na base de muita luta, né? Então, e no cenário que a gente está de contexto fascista crescendo, a gente está num momento de recuo dessas conquistas históricas da categoria teatral de São Paulo, né? Então, talvez um primeiro marco para começar aqui a contar essa história seja o Arte contra a Barbárie, que é um movimento de algumas décadas atrás, que desse movimento Arte contra a Barbárie nasce a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que é um modelo de política pública absolutamente avançado. Ele é tomado como modelo para pensar política pública de cultura no mundo inteiro, e que propiciou um florescimento muito grande em São Paulo disso que a gente chama que é o teatro de grupo, o modo de produção teatral do teatro de grupo de São Paulo, que é um modo de produção bem específico, mas que permite coisas como o Galochas. O Galochas é um filho legítimo desse movimento. A gente nasceu inspirados por grupos que vieram antes de nós, disputando esse modo de produção coletivo, horizontal, de processo colaborativo e ligado a outros setores sociais, né? A partir disso a gente conquistou a Lei de Fomento ao Teatro, a Lei de Fomento às Periferias, que não é só de teatro, é para todas as formas de produção artística. Você tem o Vai 1, o Vai 2, todos esse hall de políticas públicas de cultura foram construídos a partir da luta das categorias organizadas. Dentro dessas, o teatro. O teatro é uma categoria bastante organizada das linguagens artísticas e foi conquistando. Recentemente, na atual gestão da Secretaria de Cultura, a gente está sofrendo um ataque violentíssimo, sobretudo a Lei de Fomento ao Teatro, traduzido pelo ataque à Cooperativa Paulista de Teatro, que é uma cooperativa que agremia mais de 2.000 grupos de teatro aqui de São Paulo, que está sendo duramente atacada na Lei de Fomento. Por quê? Porque a Lei de Fomento ela é muito avançada. Ela é muito avançada. Ela financia grupos de teatro com pesquisa continuada. Ela é uma lei com dotação orçamentária própria. Ela se organiza, ela aumenta de acordo com a inflação ano a ano, e o político de gestão não tem como mudar, porque ela foi aprovada como lei lá atrás. Então ela é realmente muito avançada e ela é sempre alvo de ataques. Dentro desses ataques, por ela ser um modelo avançado, como que ela funciona? A comissão que julga os projetos que vão dar o dinheiro é votada por todo mundo. Todos os coletivos que se inscrevem votam, indicam a comissão, e depois tem uma eleição dessa comissão. E metade dessa comissão é determinada pela sociedade civil organizada. Você vê como é avançado o modelo da Lei de Fomento ao Teatro. É um modelo de política pública para a cultura em que a comissão é constituída através de um diálogo social, e a gente tem um espaço chamado Roda de Fomento, que é público e aberto para construir essa comissão, tirar essa comissão. Aí, na atual gestão, a partir de uma rede de produtores ligados a uma pequenininha rede de produtores ligada a um setor oposto ao nosso, junto à atual gestão do Sturm, da Secretaria de Cultura, criaram ali uma situação jurídica em que os grupos não podem mais votar. Vota-se agora por CNPJ. E a grande, gigantesca maioria dos grupos que se inscrevem nessa lei para conseguir esse dinheiro são cooperativados. Ou seja, agora só tem direito a um voto. Então, no universo, digamos, de 100 grupos inscritos, 70 estão inscritos pela cooperativa. E agora esses 70 votos viraram 1. Para quê? Para que essa galera que é produtor, que não tem teatro de grupo, que quer o dinheiro para eles, para um modelo de produção de grandes espetáculos que não tem nada a ver com pesquisa, e construir outras formas de circulação do teatro, ou seja, que querem mercantilizar a partir de uma dinâmica de grandes produtores a Lei de Fomento ao Teatro, essa galera fez esse golpe
para conseguir formar a comissão e aprovar os projetos deles. E a partir disso, grupos como Galochas, por exemplo, se a gente for se inscrever agora no Fomento, a gente não tem mais direito a voto na lei, porque a gente se inscreve sob o guarda-chuva da cooperativa. A gente é cooperativado porque a gente acredita nessa forma de produção, que o cooperativismo é uma ilha de utopia dentro desse cenário de neoliberalismo violento. E é esse modo de produção, tanto do teatro de grupo quanto a organização por cooperativa, que está sendo duramente atacado agora através desse ataque à lei de fomento ao teatro da atual gestão. Essa é a luta que toda a categoria de teatro ligada aos movimentos sociais, a uma parcela mais expressiva de luta, de pesquisa de ponta da linguagem teatral, isso é muito importante de ser dito, não é só a relação com os movimentos sociais. Por outro lado, você tem uma pesquisa de linguagem, de estética que esses grupos desenvolveram, de ponta, que está ligado às universidades. Tudo isso, todo esse universo está sendo duramente atacado pela atual gestão. A gente está enfiado nessa luta agora para derrubar. A lei de fomento ao teatro acabou de ser suspensa na cidade por causa dessa briga, e a gente está no meio desse fogo cruzado para conseguir voltar a lei de fomento ao teatro como ela era aqui, porque senão vários grupos de teatro vão começar a verem minguadas suas construções continuadas em vários espaços e em vários circuitos. Em época de ajuste fiscal do governo, né, o primeiro corte que vem é a cultura, a gente vê isso. E a gente tem visto também, além desses cortes econômicos, bastante grupo de direita fazendo manifestação em porta de teatro, em porta de exposição, né? Quando o MBL, o Alexandre Frota, foi lá para criticar e fazer uma espécie de censura meio bizarra, né? E aí a gente sabe que no teatro, em toda a cultura e arte, roda muita grana, né? Você pega, sei lá, artes plásticas, tudo mais, a arte meio que mais pro mercado do que como ferramenta de transformação. Eu queria que vocês, não sei se vocês têm uma posição sobre isso, do porquê que está sendo feito esses ataques, se ele é mais econômico, se tem uma questão ideológica, porque às vezes a gente não entende muito, porque a arte é lucrativa, e qual que é o interesse do Estado de censurar, de fazer tudo isso? Você vê os doidão falando, Louis Rouanet, né, que o museu agora pegou fogo. O debate é profundo. Eu acho que, como um todo, a categoria, todos os trabalhadores da cultura, a gente ainda é bastante idealista, um pouco materialista. Estou me incluindo nessa equação. A gente não tem, digamos, uma posição super tirada coletiva em toda a categoria de cultura, né? Mas é interessante essa sua pergunta. Primeiro, dentro do universo global de dinheiro que mobiliza, a cultura, a cooperativa mobiliza uma parte expressiva, mas não é a maior parte. Eu acho que o ataque ao modo de produção do teatro de grupo, ele tem uma produção expressiva na cidade, mas você tem uma grande indústria de musicais na cidade, que é muito florescente, que dá muita grana, entendeu? E esses setores, eles se movimentam por uma... Eles têm um modo de produção que é o oposto do modo de produção de teatro de grupo. Tipo, né? Aquele Blue Man, né? Eu olho aquilo, eu já imagino a Tinha, assim, eu vejo um chip na minha frente, né? O debate todo é o seguinte: o fomento, ele parte da compreensão de que a cultura é um direito, como deveria ser a saúde, como deveria ser a educação, como deveria ser todos os outros. Então você pensa uma política pública de cultura que promova a cultura como direito, ou seja, que produza modos de produção e de acesso e circulação a todos os tipos de produção cultural que não seja desvinculada a uma lógica de lucro, né? E aí quem ataca isso é quem acredita no oposto. Quem acha mesmo que o que você precisa é entregar ao mercado, o que você precisa é ter grandes setores do capital organizando a produção cultural e fazer essa produção responder a um imperativo de lucro e ao imperativo de produção industrial, né? Que é a Rouanet, quando se critica por conta disso. Para você conseguir um dinheiro da Rouanet, você precisa ter um contato com o assessor de marketing da empresa. Ele que vai liberar o dinheiro para você. Para o assessor de marketing dessa grande empresa, desse grande banco, que é esses setores que vão te dar milhões para você fazer, você tem que responder a esses milhões com atores globais, com determinado circuito, com censura a determinados assuntos, né? E a empresa que dá o dinheiro, além de pegar de volta, porque para isso que serve a Rouanet, a empresa dá o dinheiro e depois pega de volta com imposto. Ela sai como alguém que está promovendo a cultura, né? Então as críticas ao modelo da Rouanet vêm daí. Porque o dinheiro é público de qualquer forma. A empresa vai pegar aquilo de volta com o imposto. Então não deveria passar pelo crivo de um diretor de marketing na empresa. Deveria passar pelo crivo de uma política pública de cultura. Mas nos horizontes que a gente está de ultraliberalismo fascista avançando para cima de tudo,
essa ideia de uma política pública de cultura, ela passa a ser muito perigosa, né? Então, mesmo que esses grupos não se expressem como o principal setor econômico na produção teatral, embora ele tenha uma parcela expressiva de produção em termos de grana, ele é simbolicamente um modo de produção e de pensamento e de organização muito nocivo, né? Então, me parece, para esses setores de ponta do neoliberalismo aí, que é sim uma guerra para desmontar esses grupos, esse modo de produção e essas ilhas de produção de resistência ideológica, estética mesmo, assim. Parece às vezes que é uns amalucados, tipo, né? E são muitos, né? Mas tem uma coisa por trás muito maior, econômica. Tem um projeto. Tipo, direcionando os malucos pra ir lá na porta e falar, pô, meu filho viu uma pessoa pelada, tá ligado? Tipo, absurdo, né? Sim, é um rebaixamento e um ataque, né? Não só à produção cultural, à produção poética, é um ataque à produção de conhecimento, é um ataque à inteligência. Se há uma tendência dessa nova onda ultraliberal fascista que está ungindo a sociedade, é construir esse monumento de ouro à burrice. E um ataque ao conhecimento, um ataque à produção de inteligência, um ataque à produção crítica, à alteridade, a todas essas coisas. O alvo está apontado para todos os setores que fazem isso, sim. Que produzem diferença, poesia, teatro, conhecimento, todo mundo, assim. É uma pergunta meio até idiota que eu vou fazer, porque é óbvio que vocês acham que o teatro é uma baita ferramenta de mudança social, não só o teatro como a arte em geral. Mas eu queria que você vendesse o peixe disso, para quem acha que não tem esse poder todo. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é que a gestão atual do neoliberalismo, ela é um neoliberalismo culturalizado. Se há uma coisa nociva que o novo modo de produção colonizou, é a nossa capacidade de poesia, de criação e de sonho. Hoje o neoliberalismo ele não funciona se a gente não sonhar por ele. Ele não funciona se a gente não incendiar a nossa poesia, a nossa criatividade, enquanto a gente está lá tendo a nossa boa e velha mais-valia explorada, né? O empreendedor é a imagem do trabalhador que empenha a sua criatividade, o seu sonho para ser explorado e dar lucro, né? Então, desenhado esse quadro de ausência, que inclusive está na peça, né? De ausência de perspectivas utópicas, de capacidade de sonhar, se a arte não responder à urgência do seu tempo, de ser o farol, um dos muitos faróis, que vai tentar apontar alguma possibilidade de sonho, alguma possibilidade de utopia, de onde vai vir? Se não for os nossos setores organizados de trabalhadores da cultura, que tentam empenhar sua vida e o seu trabalho em achar essa poética que cante essas novas utopias, não tem por que a gente estar fazendo nosso teatro. Então, isso não quer dizer que essa seja uma tarefa só da arte. Isso quer dizer que a arte e os trabalhadores da cultura têm que estar empenhados assim como todo mundo, como tudo aquilo que a humanidade produz nesse belo ato de ser humanidade, que infelizmente foi nocivamente capturado por esse neoliberalismo ungido de ares fascistas, né? Então sim, a cultura ela é essencial, sobretudo no neoliberalismo culturalizado. A briga é nossa, essa briga é nossa, objetivamente nossa, né? E como a gente vai responder a ela e como a gente vai sobreviver ao trator que está vindo com tudo para acabar com os trabalhadores da cultura que pensam dessa forma. Muda pros dois lados. É só você ver como uma novela da Globo, ela influencia a sociedade, né? O que a Globo quer pautar, pauta na teledramaturgia e muita gente se influencia por isso, né? Em tudo, né? A esquerda às vezes esquece disso, né? Parece. Esquece a força que a gente tem que a arte e a cultura tem, né? Não à toa que nos momentos de levante revolucionário sempre foram acompanhados de uma arte revolucionária. Não existe momento de levante revolucionário que você não tenha uma música revolucionária, que você não tenha poesia revolucionária junto. Não existe. Não existe. É um dos nossos combustíveis utópicos de sonho, é a nossa capacidade de fazer poesia e arte, de sonhar para além da miséria do possível, pelo menos naquilo que a gente pode com o nosso trabalho estético, né? Eu acho que sim,
que a gente deve, apesar da gente estar falando de falta de perspectiva, tentar embanhar assim o nosso trabalho cotidiano, nós trabalhadores da cultura, nisso, empenharmos nesse enfrentamento contra o fascismo atual e na construção de um amanhã menos tenebroso, né? Mais potente. Bom, falando em arte revolucionária, o Scamundongos lançou aí o clipe hoje, né? A gente tá gravando aqui no domingo, vai ao ar quinta. Eles lançaram o clipe, tá lá na página do Facebook deles, uma versão ska da Bela Tchau. E que inclusive o coletivo de Galochas canta numa das peças. Uma versão em português traduzida, a gente canta numa das peças. Tocou uma vez com a gente da minha banda que chama Zacato Civil, a gente fez uma parceria lá, foi foda. Foi foda. E é muito importante ter essa música aí voltando, né? E as pessoas E você veja que curioso, como a gente tá falando de captura pela indústria cultural, por causa lá da série Casa de Papel, agora, por uma caminhada maluca, Bela Tchau virou uma música que participa do universo sonoro, embora o que era o significado da letra, do que era, não se expresse mais socialmente, né? Ficou só maluco como essas capturas caminham, né? Então é muito importante estar tocando essa música aqui. Então aí a gente só tocou umas músicas meio melancólicas, vamos tocar uma aí pra dar uma esperança que a luta dá pra mudar a vida, né? Sair da miséria do possível. Sim, só a luta muda a vida e o teatro também. Boa, então vamos ouvir aí a Bela Tchau do Scamundongos. E os fascistas não passarão. Oh, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, tchau, tchau. Esta manhã eu acordei. Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, tchau, tchau. Esta manhã eu acordei, me deparei com o preso. O partidano me leva embora. Oh, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, tchau, tchau. O partidano me leva embora. Hoje tu que vou morrer. E se eu morro, o partidano. Oh, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, tchau, tchau. E se eu morro resistindo, você deve me enterrar. Me enterrar lá na montanha. Oh, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, tchau, tchau. Me enterrar lá na montanha, sob a sombra de uma flor. E os fascistas não passarão. Oh, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, tchau, tchau. Mas as pessoas que passarão, elas dirão que bela flor. Esta é a flor da liberdade. Oh, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, tchau, tchau. Esta é a flor do partidano morto pela liberdade. Esta é a flor da liberdade. Oh, Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, tchau, tchau. Esta é a flor do guerrilheiro morto pela liberdade. Esta é a flor do partisano morto pela liberdade. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente fez aí a entrevista com o Presto, do coletivo de Galochas, falando sobre a peça Mau Lugar. E a gente acabou de ouvir o som do Scamundongos, com a Bela Tchau. Lançaram o clipe aí, quem quiser ter interesse assista, que tá muito louco. E aí, Presto, pô, queria agradecer muito você ter colado aí, trocado essa ideia, que foi foda. Essa última parte aí, você resumiu muitas das coisas que a gente fala sempre aí no programa
sobre a importância da arte, da música, né? E aí deixar esse espaço para você fazer a propaganda aí da peça, onde que tá, até quando que vai. Se alguém tiver interesse em conhecer mais o coletivo, o espaço aí é de você. Maravilha. Antes de fazer aqui, agradecer o convite da Desobediência Sonora pra gente estar aqui de novo gravando. É animal ver o trabalho persistente, tem um registro do que é o movimento autônomo de São Paulo de 2009 pra cá, é muito rico, é foda mesmo nesse trabalho de Desobediência Sonora, então pra gente é uma honra, um privilégio estar aqui na Rádio Antena Zero gravando de novo, né? Então, quem se interessou pelo Coletivo de Galochas, quiser procurar a gente nas redes sociais, é isso aí, coletivodegalochas.com.br, ou Coletivo de Galochas no Instagram, ou Coletivo de Galochas no Facebook, tem lá. Quem quiser assistir a peça, a gente faz hoje e faz mais 2 semanas, de quinta a domingo. De quinta a sábado é sempre às 9 horas, domingo é às 7 horas, lá no TUSP, que é o Teatro da USP, que fica lá na Rua Maria Antônia, 294. Para completar o convite, a gente queria contar aqui para quem está ouvindo que de domingo, sempre depois da peça, a gente organizou um conjunto de conversas sobre suicídio, do monólogo ao diálogo, conversa sobre suicídio. Esse domingo agora a gente vai receber a Monja Cohen, que vai falar um pouco disso. Depois a Yane Scarcelli, que é professora lá da Psicologia da USP, doutora em Psicologia Social. E no outro domingo a Maria Júlia Kovacs, que é do Laboratório de Estudos da Morte. Então quem quiser ver a peça e depois ficar pro debate, isso vai acontecer aos domingos, tem hoje, no próximo e no outro. Senão a peça fica até o dia 30 de setembro, como eu falei, de quinta a sábado às 9, domingo às 7. É só procurar no Facebook, Instagram, Mau Lugar, Coletivo de Galochas, e fica o convite. Valeu, Presto, aí pela ideia. E quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18 horas, na Rádio Antena Zero, que você pode ouvir pelo TuneIn ou pode pelo próprio site antenazero.com. E quem perder no dia pode acessar também o Desobediência Sonora no nosso site, que é o desobedienciasonora.milharal.org. E aí lá tem link para o iTunes, para o Google Play, pro Google Podcast, todos os lugares para onde você quiser ouvir e baixar os programas. E aí, valeu, Presto. Até a próxima quinta aí com o próximo Desobediência Sonora.